Esse trechinho, na explicação do Hernani Donato, é assim. E como pelos lados do Oriente, onde se aguarda o surgimento daquele carro tão maldeado por Fetonte, mais rutila o sol, ao passo que para os bordos do horizonte esse ardor luminoso desmaia. Assim, também esta pacífica auriflama fulgia mais vivamente no centro e gradualmente esmaecia o brilho nas extremidades. A auriflama aqui está pela Virgem Maria. Em italiano, così quella pacifica oriaflamma nel mezzo s'avvivava e d'ogni parte per igual modo allentava la fiamma. Haroldo, assim, essa pacífica auriflama no centro incandescia e ao derredor bruxuleava a luz de menor flama. Essa linha de verso em português ficou espetacular. Vejam o italiano. Per igual modo allentava la fiamma. Allentava quer dizer tornar mais fraco. Em italiano. E o Haroldo bruxuleava a luz de menor flama. Né? Ele deu uma intensidade maior à expressão. Agora, o resto eu vou apresentá-lo pela explicação e depois ler diretamente no italiano e no Haroldo. Estava o centro rodeado por milhares de anjos voejantes, festivos, diverso cada qual no brilho e no aspecto. Vendo-os e ouvindo-os, manifestava alegria, aquela beleza que era, por sua vez, a alegria presente nos olhos angelicais. Em italiano. E a quel mezzo, con le penne sparte, vidio più di 1000 angeli festanti, ciascun distinto di fulgore ed arte. Vide a lor giochi quivi ed a lor canti ridere una bellezza che letizia era negli occhi a tutti gli altri santi. Haroldo. E no centro 1000 anjos, no esplendor das asas plumiabertas. Eu vi dançantes, cada um diverso em arte e no fulgor. Ali vi nos seus jogos e descantes uma beleza a rir, que de alegria aos santos faz os olhos mais brilhantes. Aqui o Haroldo introduz dois neologismos que não estão no italiano, mas que dão assim uma força toda particular à sua versão. Plumiabertas, tá vendo? As asas plumiabertas, quer dizer, com as plumas abertas, as plumas colocadas ao vento, não é? Colocadas ao vento, não juntas, unidas ou achatadas como costumam ser. Em italiano é con le penne sparte, com as penas repartidas, com as penas elevadas e repartidas. Sparte. Ele, então, utilizou plumiabertas, um neologismo fantástico. Outro neologismo dele, os descantes, olha. Vide a lor giochi quivi e da lor canti. Ali vi nos seus jogos e descantes. É uma expressão espanhola. E ele colocou aqui também com muita mestria, não é? O trecho final do canto. Eu vou ler primeiro em italiano e depois vamos ver o Haroldo. E não há necessidade aqui de uma explicação, pois é bastante clara.
e se io avessi a dir tanta divizia, quanta a imaginar, non ardirei lo minimo tentar di sua delizia. Se eu tivesse, diz Haroldo, se eu tivesse em dizer tanta valia, quanto no imaginar, minimizados ainda assim, tais prazeres não diria. Bernardo, come vidi gli occhi miei, nel caldo suo calor fissi ed attenti, lì suoi con tanto affetto volse a lei, che i miei di rimirar fe più ardenti. Bernardo, vendo os olhos meus cravados no incendiado centro e os seus ferventes, voltou-lhe olhos de amor tão elevados que os meus, de os remirar, fez mais ardentes. Então, agora eu vou ler para vocês a interpretação inteira do canto, para vocês terem essa impressão total e compreensão total e poderem reler a versão do Haroldo em continuidade. Ante meus olhos apresentava-se, sob a forma de branca rosa, a Santa Milícia dos Bem-aventurados, que em seu sangue Cristo sagrou esposa. Ele sagrou esposa a Santa Milícia. Quer dizer, a Santa Milícia era a esposa de Deus, não é? Como as freiras também são esposas de Deus, não é? É uma expressão antiga que dá esse significado, confere esse significado, tá? Que Haroldo traduziu a forma assim de uma Cândida Rosa, vi que assumia essa coorte santa, ele não fala em milícia, essa coorte santa que no sangue de Cristo fez-se esposa, que é a própria milícia que se fez esposa de Deus, tá? Então, essa corte de bem-aventurados se fez esposa de Deus. A outra hoste, a dos anjos, enquanto adeja, prossegue contemplando e louvando a glória desse, em cuja visão permanece extasiada, pois foi a bondade de Cristo que a fez tal qual é. Assim como sai o enxame indo e tornando para colher nas flores aquele sumo e depois na colmeia sabe se converter em mel, assim era que da imensa rosa de pétalas inumeráveis baixavam mílites ao seu imo e logo retornavam ao centro, que é o foco sempre iluminado pelo amor eterno. De viva flama traziam as faces, de ouro as asas, e o corpo de tal brancura que a tanto não chega a candidez da neve. Ao descerem, de sólio em sólio pela flor, iam espargindo o ardor e a paz, acumulados nos voos erguidos rumo a Deus. A interposição de tão numerosa falange entre a suma altura e a rosa mística não impedia que minha vista se estendesse pelo esplendor celeste, pois a luz divina penetra o universo na proporção em que este se faz digno dela, sem que nada lhe possa servir de impedimento. Este reino tranquilo e gaudente, povoado por gente que no mundo antecedeu e sucedeu a Cristo, tinha seus risos e seus amores dirigidos unicamente ao Senhor. Ó trina luz, quer dizer, a Santíssima Trindade, não é? Que em uma só estrela refugindo trazes aquelas almas assim inebriadas, ilumina e acalma as procelas desse nosso mundo. Se os bárbaros descidos da terra fria, jamais iluminada pela ursa maior, a girar na vizinhança de seu filho, ao chegarem a Roma, observando as maravilhas ali construídas, quedaram estupefatos em tempos em que Latrão ou Laterano mantinha a primazia, eu, em situação igual, do profano passando ao sagrado, do finito passando à eternidade, vindo da gente florentina para o meio de um povo tão casto e puro, qual não deveria ser o meu pasmo. Mudo, eu gozava, mergulhado em júbilo e em admiração, sem desejo de fazer pergunta alguma. Estava tal qual o peregrino,
que, chegando ao templo, objeto de sua viagem, procuro observá-lo nos pormenores, para bem descrevê-lo ao regressar. Corria a minha vista pelos vários sólidos, corria a minha vista pelos vários sólios, ora acima, ora mais abaixo, em todo o derredor, mirava e remirava. Eu vi semblantes que convidavam à caridade, iluminados pela luz divina e por lume próprio ornados, ademais de todas as virtudes. A forma geral do paraíso eu já havia devassado com o olhar, sem em qualquer sítio haver por mais tempo demorado a atenção, quando, voltando-me a arder no desejo de formular perguntas à minha dama a propósito de dúvidas que me turvavam o entendimento, e supondo falar a ela, percebi que outra alma respondia. Quando pensava ver Beatriz, vi um ancião vestido pelo mesmo modo que os bem-aventurados. Nos olhos e no todo transluzia nele a divina alegria, pois era o seu aspecto de um pai, a toda bondade afeito. Onde está ela? Perguntei aflito, e ele, baixar de meu assento, ela me fez, a fim de satisfazer o teu desejo. Mas, se ergueres os olhos para o terceiro sólio, hás de vê-la ocupando o lugar conquistado por seus altos méritos. Sem responder, ele veio olhar, e via coroada por raios que, descidos do céu, refletiam-se nela, circundando-a de luz. O olho do mortal que jaz no mais profundo do oceano não dista mais daquele alto céu onde se formam os trovões, quanto a minha vista distava de Beatriz. Mas tal não importava, pois era-me dado divisar os seus traços sem que nada, nem mesmo o ar entre nós se interpusesse. Ó Senhora, que sois minha constante esperança, que não receaste para me dar certeza, deixar teus vestígios no chão do inferno. Em tudo quanto nesta viagem experimentei, reconheço a tua forte presença, tua alta virtude. De servo que eu era, fizeste-me livre, exercendo nesse caridoso intento todos os meios e todos os gestos que a emergência requeria. Ora, que ora, eu seja fortalecido pelo teu valor, conservada em mim seja a tua munificência, até que a minha alma, que purificaste, deixe ainda pura o corpo terreno. Tal foi minha oração, e ela, distante embora ou quanto parecia estar, fixou-me e sorriu, para logo voltar à contemplação da fonte da eternidade. Disse-me então o santo velho, para que possas perfeitamente chegar ao termo de tua peregrinação, moveram-me a ser teu guia, as preces e o divino amor dessa que veneras. Admira com os olhos as flores desse jardim, pois tal prática há de preparar tua vista para contemplar a suprema beatífica visão. A rainha do céu, pela qual vou ardendo em constante amor, mercês não me recusa, pois eu sou o seu fiel Bernardo. Se alguém, acaso, vem da Croácia em Romaria para ver o nosso santo sudário, não se farta de venerá-lo, movido pela antiga tradição, mas em pensamentos recolhidos expressa a dúvida. Senhor meu Jesus Cristo, Deus verdadeiro, foi este realmente o vosso semblante? O mesmo sucedeu comigo, vendo a alta caridade desse que já no mundo antegozara desta paz vivos elementos. Filho, regenerado pela graça divina, principiou por dizer o santo, a completa alegria do paraíso não poderás conhecê-la inteira se mantiveres o olhar fixo no plano mais baixo. Ergue-o para o círculo mais remoto, onde verás a rainha sentada no trono, ao redor do qual o céu inteiro lhe é súdito, devoto. Levantei o olhar. Assim como pela alvorada, aquela parte do céu em que o sol se ergue e supera em claridade a outra, onde a noite vai dominando, ou assim como aquele que do vale ao fundo ergue o olhar para descobrir o dia, no cimo do monte, eu pude distinguir, no ápice de toda a altura, face
por tal modo luminosa que a todo e qualquer lume superava. E como pelos lados do Oriente, onde se aguarda o surgimento daquele carro tão mal guiado por Faitonte, mais rutila o sol, ao passo que para os bordos do horizonte esse ardor luminoso desmaia, assim também esta pacífica auriflama fulgia mais vivamente. No centro e gradualmente ia esmaecendo o brilho nas extremidades. Estava o centro rodeado por milhares de anjos voejantes, festivos, diverso cada qual no brilho e no aspecto. Vendo-os e ouvindo-os, manifestava alegria aquela beleza que era, por sua vez, a alegria presente nos olhos angelicais. Ainda que possuindo rica fantasia, eloquência capaz do maior encanto, eu não poderia tal beleza descrever em um único traço. Notando Bernardo que eu tinha os olhos fitos na luz muito amada, volveu também para ela os olhos seus, em que havia tamanho afeto que alcançou ainda mais nos meus olhos acender o amor.